Boa noite, eu sou a Dani e hoje você vai ouvir o capítulo 9 de Alice no País das Maravilhas. Esta é uma adaptação livre da obra de Lewis Carroll, que está disponível em domínio público. Se você gosta de histórias assim, se inscreva por aqui para ouvir os próximos episódios. Capítulo 9. A história da falsa tartaruga. Você nem imagina como estou feliz em ver você de novo, minha querida, disse a duquesa, enlaçando carinhosamente o braço no de Alice. E as duas saíram caminhando juntas. Alice ficou muito contente em encontrá-la de humor tão agradável. E pensou consigo mesma que talvez tivesse sido apenas a pimenta que a deixara tão feroz quando se encontraram na cozinha. Quando eu for duquesa, disse ela para si mesma, embora não num tom muito esperançoso, não vou ter pimenta nenhuma na minha cozinha. Sopa fica muito bem sem ela. Talvez seja sempre a pimenta que deixa as pessoas irritadiças. Continuou, bastante satisfeita por ter descoberto uma nova espécie de regra. E o vinagre que as deixa azedas. E a camomila que as deixa amargas. E a cevada com açúcar e coisas assim que deixam as crianças de bom humor. Eu só queria que as pessoas soubessem disso. Assim, não seriam tão mesquinhas com isso, sabe? Ela já tinha esquecido completamente da duquesa quando ouviu a voz dela bem junto ao seu ouvido, o que a fez sobressaltar-se um pouco. Você está pensando em alguma coisa, minha querida, e isso faz você se esquecer de conversar. Não posso lhe dizer agora qual é a moral disso, mas vou me lembrar daqui a pouco. Talvez não haja nenhuma, arriscou Alice. Criança, disse a duquesa. Tudo tem uma moral, se você souber encontrá-la. E se apertou ainda mais junto a Alice enquanto falava. Alice não gostava muito de andar tão colada a ela. Primeiro, porque a duquesa era muito feia. E segundo, porque ela tinha exatamente a altura certa para apoiar o queixo no ombro de Alice. E era um queixo desagradavelmente pontudo. No entanto, não quis ser indelicada, então suportou aquilo o melhor que pôde. O jogo está indo um pouco melhor agora, disse ela, apenas para manter a conversa. É mesmo, disse a duquesa. E a moral disso é? Oh, é o amor que faz o mundo girar. Alguém disse, sussurrou Alice, que isso é feito quando todo mundo cuida da própria vida. Ah, bem, dá praticamente na mesma coisa, disse a duquesa, cravando seu queixinho afiado no ombro de Alice enquanto acrescentava. E a moral disso é? Cuide do sentido e os sons cuidarão de si mesmos. Como ela gosta de encontrar morais em tudo, pensou Alice. Aposto que você está se perguntando por que não passa o braço em volta da sua cintura, disse a duquesa depois de uma pausa. O motivo é que não tenho certeza quanto ao temperamento do seu flamingo. Quer que eu faça a experiência? Ele pode morder, respondeu Alice com cautela, não se sentindo nem um pouco ansiosa para que a experiência fosse feita. Muito verdadeiro, disse a duquesa. Flamingos e mostarda, ambos mordem. E a moral disso é? Pássaros da mesma plumagem voam juntos.
Só que mostarda não é um pássaro, observou Alice. Certo, como sempre, disse a duquesa. Que maneira clara você tem de colocar as coisas? É um mineral, eu acho, disse Alice. Claro que é, disse a duquesa, que parecia pronta a concordar com tudo que Alice dissesse. Há uma grande mina de mostarda aqui perto. E a moral disso é: quanto mais há de meu, menos há de seu. Ah, eu sei, exclamou Alice, que não tinha prestado atenção a essa última observação. É um vegetal. Não parece um, mas é. Concordo plenamente com você, disse a duquesa. E a moral disso é: seja aquilo que você parece ser. Ou, se preferir dizer de forma mais simples, nunca imagine ser outra coisa além daquilo que poderia parecer aos outros que você fosse, ou tivesse sido, ou pudesse ter sido, não sendo diferente daquilo que teria parecido a eles ser de outro modo. Acho que eu entenderia melhor isso, disse Alice educadamente, se tivesse escrito, mas não consigo acompanhar quando a senhora fala assim. Isso não é nada perto do que eu poderia dizer, se quisesse, respondeu a duquesa em tom satisfeito. Por favor, não se dê ao trabalho de dizer mais do que isso, disse Alice. Oh, não fale em trabalho, disse a duquesa. Eu lhe faço presente de tudo o que já disse até agora. Um presente barato, pensou Alice. Ainda bem que não dão presentes de aniversário assim. Mas não se atreveu a dizer isso em voz alta. Pensando outra vez? Perguntou a duquesa, dando mais uma espetada com seu queixinho afiado. Tenho todo o direito de pensar, disse Alice com firmeza, pois começava a ficar um pouco inquieta. Exatamente tanto direito quanto os porcos têm de voar, disse a duquesa. E a moral... Mas aqui, para a grande surpresa de Alice, a voz da duquesa se extinguiu, bem no meio de sua palavra favorita, moral. E o braço que estava enlaçado ao dela começou a tremer. Alice ergueu os olhos, e ali estava a rainha, de braços cruzados, franzindo a testa como uma tempestade. Um belo dia, Vossa Majestade, começou a duquesa em voz baixa e fraca. Agora eu lhe dou um aviso justo, gritou a rainha, batendo o pé no chão enquanto falava. Ou você, ou a sua cabeça deve rolar. E isso em menos de meia hora. Faça sua escolha. A duquesa fez sua escolha e desapareceu num instante. Vamos continuar o jogo, disse a rainha Alice. E Alice, assustada demais para dizer qualquer coisa, seguiu-a lentamente de volta ao campo de croquet. Os outros convidados tinham aproveitado a ausência da rainha para descansar à sombra. Mas, no momento em que a viram, correram de volta ao jogo. A rainha apenas observando que um instante de atraso lhes custaria a vida. Durante todo o tempo em que jogavam, a rainha não parava de brigar com os outros jogadores e de gritar: "Cortem-lhe a cabeça! Cortem-lhe a cabeça!" Aqueles que ela condenava eram levados sob custódia pelos soldados, que naturalmente tinham de deixar de ser arcos para fazer isso. De modo que, ao fim de meia hora mais ou menos, não restava arco algum, e todos os jogadores, exceto o rei, a rainha e Alice, estavam presos e sob sentença de execução. Então a rainha desistiu do jogo, completamente sem fôlego,
e disse a Alice: Você já viu a tartaruga falsa? Não, disse Alice. Eu nem sequer sei o que é uma tartaruga falsa. É aquilo de que se faz a sopa de tartaruga falsa, disse a rainha. Nunca vi nenhuma, nem ouvi falar, disse Alice. Então venha, disse a rainha, e ela vai lhe contar a sua história. Enquanto se afastavam juntas, Alice ouviu o rei dizer, em voz baixa, à companhia em geral: Estão todos perdoados. Ainda bem, disse ela para si mesma, pois se sentia bastante infeliz com o número de execuções que a rainha tinha ordenado. Logo depois, chegaram a um grifo, deitado ao sol, profundamente adormecido. Levante-se, coisa preguiçosa, disse a rainha, e leve esta jovem para ver a tartaruga falsa e ouvir a história dela. Eu preciso voltar para cuidar de algumas execuções que ordenei. E foi embora, deixando Alice sozinha com o grifo. Alice não gostou muito da aparência da criatura, mas pensou que seria tão seguro ficar com ela quanto ir atrás daquela rainha feroz. Então resolveu esperar. O grifo sentou-se e esfregou os olhos. Depois, ficou observando a rainha até que ela desaparecesse de vista. Então deu uma risadinha. Que engraçado, disse o grifo. Metade para si mesmo, metade para Alice. O que é engraçado? Perguntou Alice. Ora, ela, disse o grifo. É tudo imaginação dela. Ela nunca manda executar ninguém, sabe? Vamos. Todo mundo aqui diz vamos, pensou Alice, enquanto seguia lentamente. Então nunca fui tão mandada em toda a minha vida, nunca. Não tinham ido muito longe quando viram a tartaruga falsa à distância, sentada, triste e solitária, numa pequena saliência de rocha. E à medida que se aproximavam, Alice pôde ouvi-la suspirar, como se o coração fosse se partir. Ela sentiu muita pena dela. Qual é a tristeza dele? Perguntou ao grifo. E o grifo respondeu, quase com as mesmas palavras de antes. É tudo imaginação dele. Ele não tem tristeza nenhuma, sabe? Vamos. Assim foram até a tartaruga falsa, que olhou para eles com grandes olhos cheios de lágrimas, mas não disse nada. Esta jovem aqui, disse o grifo, quer saber a sua história. Quer sim. Vou contar, disse a tartaruga falsa, num tom profundo e oco. Sentem-se os dois e não digam uma palavra até que eu termine. Então se sentaram e ninguém falou por alguns minutos. Alice pensou consigo mesma. Não vejo como ele pode terminar, se ainda nem começou. Mas esperou pacientemente. Antigamente, disse a tartaruga falsa por fim, com um profundo suspiro. Eu era uma tartaruga de verdade. Essas palavras foram seguidas por um silêncio muito longo, quebrado apenas por uma exclamação ocasional de "Arr!" por parte do grifo e pelo constante e pesado soluçar da tartaruga falsa. Alice quase se levantou e disse: Obrigada, senhor, por sua história tão interessante. Mas não conseguiu deixar de pensar que ainda devia ver mais. Então ficou sentada e não disse nada.
Quando éramos pequenos, continuou a tartaruga falsa final, mais calmamente, embora ainda soluçando um pouco de vez em quando. Nós íamos à escola no mar. O mestre não era uma tartaruga. Nós o chamávamos de tartaruga. E por que vocês o chamavam de tartaruga, se ele não era uma? Perguntou Alice. Nós a chamávamos de tartaruga porque ele nos tartarugava, respondeu a tartaruga falsa, irritada. Você é mesmo muito lerda. Você devia ter vergonha de si mesma por fazer uma pergunta assim tão simples, acrescentou o grifo. Então os dois ficaram em silêncio e olharam para a pobre Alice, que se sentiu pronta para afundar no chão. Por fim, o grifo disse à tartaruga falsa: Continue, velho amigo. Não fique o dia inteiro nisso. E a tartaruga falsa prosseguiu. Sim, nós íamos à escola no mar, embora você talvez não acredite. Eu nunca disse que não acreditava, interrompeu Alice. Disse sim, respondeu a tartaruga falsa. Segure a língua, acrescentou o grifo, antes que Alice pudesse falar de novo. A tartaruga falsa continuou. Tínhamos a melhor das educações. Na verdade, íamos à escola todos os dias. Eu também frequentei uma escola diurna, disse Alice. Você não precisa se orgulhar tanto assim. Com extras? Perguntou a tartaruga falsa, um pouco ansiosa. Sim, disse Alice. Aprendíamos francês e música. E lavagem? Perguntou a tartaruga falsa. Claro que não, respondeu Alice indignada. Ah, então a sua escola não era uma escola realmente boa, disse a tartaruga falsa com grande alívio. Veja só, na nossa, no fim da conta vinha francês, música e lavagem, extra. Vocês não deviam ter gostado muito disso, disse Alice, morando no fundo do mar. Eu não podia pagar para aprender isso, disse a tartaruga falsa, suspirando. Eu só fiz o curso regular. E o que era isso? Perguntou Alice. Enrolação e escrita, claro, para começar, respondeu a tartaruga falsa. E depois, os diferentes ramos da aritmética: ambição, distração, embelezamento e zombaria. Nunca ouvi falar de embelezamento, arriscou Alice. O que é isso? O grifo levantou as duas patas, surpreso. Nunca ouviu falar em embelezar? Exclamou. Você sabe o que é embelezar, imagino. Sim, disse Alice hesitante. Quer dizer, tornar alguma coisa mais bonita? Pois bem, continuou o grifo. Se você não sabe o que é embelezar, então você é uma simplória. Alice não se sentiu encorajada a fazer mais perguntas sobre aquilo. Então, se voltou para a tartaruga falsa e perguntou: O que mais vocês tinham para aprender? Bem, havia o mistério, respondeu a tartaruga falsa, contando as matérias com as nadadeiras. Mistério, antigo e moderno, com geografia marinha. Depois, desenho. O professor de desenho era uma velha enguia congro, que vinha uma vez por semana. Ele nos ensinava a desenhar, esticar e desmaiar em espirais. E como era isso? Perguntou Alice. Bem, eu não posso lhe mostrar, disse a tartaruga falsa. Estou muito rígida.
E o grifo nunca aprendeu. Não tive tempo, disse o grifo. Eu fui para o professor de clássicos, sabe? Ele era um velho caranguejo. Eu nunca fui às aulas dele, disse a tartaruga falsa, suspirando. Diziam que ele ensinava riso e lamento. Ensinava mesmo, disse o grifo, suspirando por sua vez. E ambos esconderam o rosto nas patas. E quantas horas por dia vocês tinham aula? Perguntou Alice, apressando-se em mudar de assunto. 10 horas no primeiro dia, disse a tartaruga falsa, 9 no seguinte, e assim por diante. Que plano curioso! Exclamou Alice. É por isso que se chamam lições, observou o grifo. Porque elas diminuem de um dia para o outro. Essa era uma ideia completamente nova para Alice, e ela pensou um pouco sobre isso antes de fazer sua próxima observação. Então, o 11º dia deve ter sido feriado? Claro que foi, disse a tartaruga falsa. E o que vocês faziam no 12º? Perguntou Alice com entusiasmo. Já chega de lições, interrompeu o grifo, em tom bastante decidido. Agora conte a ela alguma coisa sobre os jogos.